E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor. Dessa vez não vai ter ninguém comigo pra gravar, então vai ser só eu mesmo, né? O Kawhi e o Masson acabaram não conseguindo, né? Por causa da correria aí. E o Jovas e o Renan também não. Mas não tem problema, né? A gente vai gravar esse episódio aqui pra não ficar muito defasado, né? Até porque o episódio de hoje vai ser sobre a Champions, né? No caso, a Champions que teve a rodada ali a última rodada, né? Foi ali pra dia 12, 13. Então a gente precisa dar aquela adiantada, né? Falar um pouquinho como que foi e tudo mais, tals. Possivelmente não vai ser um episódio muito grande, né? Não vai ser um episódio muito grande porque aconteceu pouca coisa, né? Foi só a volta e alguns jogos ali já eram meio que se esperado que aconteceria, né? A gente já detalhou muito na ida. E também porque só tem eu gravando, né? Mas eu vou tentar aqui falar um pouquinho aqui, render pelo menos aí uns 30 minutos de episódio assim, acho que já dá pra fazer já, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, Bayern e Lazio. Meu, o Bayern acabou com a Lazio. Acabou, tá? Não era de se esperar. O jogo de ida deu Lazio, né? Tudo bem que o Bayern tava fora de casa, tudo bem, mas deu Lazio. E só que assim, ninguém esperava essa reviravolta do Bayern, né? O Bayern que a gente conhece muito bem o que é o Bayern, a importância que o Bayern tem para a Bundesliga, e o Bayern na Bundesliga não tá bem. Assim, não tá bem pro contexto do que é o Bayern, né? A gente sabe que ele tá bem no campeonato, mas não tá bem porque é o Bayern. Né? À toa que o Leverkusen ele tá disputando mais o título. Porém, a gente tá vendo aí uma reviravolta do Tuchel, né? Que muita gente reclamava, muita gente falava que ele tava mal, que ele ia acabar com o Bayern, que isso, aquilo, que saiu do Chelsea, ficou horrível, que ele é treinador de liga inglesa. Cara, vamos com calma, sabe? Ele é um técnico bom, ele é um técnico qualificado, é um cara que ganhou o Mundial, então, tipo assim, não tem, ganhou Champions, ganhou Mundial, ganhou um monte de coisa, não tem o que você falar. Um cara desse não é um técnico comum, né? Defasado também não, ele não tá tão velho assim. A gente sabe que, por exemplo, até no próprio Brasil mesmo, a gente tem vários casos de técnicos, como por exemplo o Luxemburgo, que são caras que são bons, têm experiência, mas já estão ali um pouco ultrapassados, né, pro que é hoje o futebol. Mas eu acho que não é o caso do Tuchel não, mano. Porque ele é um baita de um técnico, né? Ele tá pegando uma equipe que tava em muita mudança. O Bayern tava mudando muito, né? Muitas peças tiveram que mudar, chegar e tudo mais. Porém, acho que, na minha visão, né? Eu acho que o Bayern, se ele pegar uma reta ali e ele entrosar bem, mano, é um time que ele vai ser chato. É um dos favoritos para essa Champions? Olha, é uma boa pergunta, porque a gente tem vários times aí bem qualificados, né? No caso, por exemplo, o Barcelona também, que tá muito bem, o próprio City, que eu vou falar mais pra frente, mas, enfim, a gente tá falando aqui do Bayern, focar um pouco no Bayern. Bom, o Bayern ele foi com Neuer no gol, De Ligt e o Dier de zagueiros, né? O Guerreiro e o Kimmich de laterais, aí o Pavlovic e o Goretzka ali fazendo mais a função de volante, primeiro e segundo volante, Miller de meia, Musiala ali mais na meia esquerda ali, né? Fazendo também uma ponta, junto com o Sané no outro lado, e o Harry Kane de centroavante. Meu, é uma equipe qualificada, sabe? É uma equipe boa, é uma equipe boa. Tem alguns jogadores aí que estão ultrapassados, depende muito do contexto, sabe? Eu acho que o máximo que você poderia falar de idade mesmo, assim, seria o Neuer, que tá perto de se aposentar, e o Miller. Só que, mano, o Miller fez gol, sabe? Eu acho que só isso já é a principal base, né? Vale destacar também a questão do Kimmich. O Kimmich tá jogando de lateral e não de meio, né? Facilmente ele poderia pegar a função do Pavlovic ali, porém foi decisão do Tuchel, né? Começar agora a utilizar o Kimmich de lateral. É um puta do meio campista, eu acho ele um absurdo. Inclusive, a gente tá em fase de Copa América, né? Mito, Copa América não. Amistosos e Eurocopa. Copa América é um pouquinho mais pra frente, junho. E teve um jogo da Alemanha, foi contra a Holanda, Alemanha e Holanda, que o Kimmich jogou de lateral também, tá? Então é interessante dizer que não é só do Tuchel. É uma estratégia que vários técnicos estão tendo para colocar o Kimmich de lateral, né? E vamos ser sinceros, ele fazia ali a parte da ala, então ele serve também como um lateral em tese, né? Exemplo aqui só para contextualizar no futebol brasileiro, o Lucas Braga do Santos, que ele é ponta, mas ele, na maior parte das partidas do ano passado, ele jogou de lateral.
Por isso que o Santos caiu. Entendeu? E aí, esse time do Bayern tá bem, né? Ele tá bem qualificado. Só o fato de você ter o Harry Kane de centroavante agora, que já meteu 2 nessa partida. Foi dois dele e um do Miller. Já mostra tudo, sabe? Só de você não ter que usar o Choupo-Moting ali, que foi o que o Bayern muito precisou fazer, ou o Musiala improvisado, já é, mano, a base já é o suficiente já, tá? E a Lazio não tem muito o que falar, né? A Lazio, ela é um time que ela foi ali com o Felipe Anderson, o Immobile, o Zaccagni na frente, junto com o Luiz Alberto no meio campo, o Vettino e o Guendouzi, Pellegrini lateral, que é muito bom lateral, tomou amarelo inclusive nesse jogo, o Romagnoli, o Mário Gila, o Marusic e o Provedel de goleiro, né? A Lazio também, cara, a Lazio também é uma equipe que ela é bem qualificada, né? Só que ela não vem sendo tão bem assim, né? Pelo menos se você for pegar como base o campeonato italiano. Entre todos os times do campeonato italiano, você pegando aqui os de maiores relevâncias, né? Você vai ter a Inter, você vai ter o Milan, a Juve, a Roma, o Napoli, Florentina. Pois é, a Lazio está atrás de todos esses. Ainda atrás do Bologna, que caiu recentemente. Assim, dois anos aí, mas enfim. O Atalanta também, sabe? Só não tá atrás do Torino. Também porque se tivesse, só por Deus, né? Mas de verdade, cara, é um time que ele é qualificado, porém ele não tá bem assim. Pelo menos atualmente, sabe? Ele não tá rendendo tão bem assim, né? Eu vi o jogo e eu acredito que não foi uma diferença tão absurda assim, né? Eu digo assim, claro, o Bayern ele amassando, mas eu acho que a Lazio ela poderia ter tido chances melhores, sabe? Eu acho que ela. O time, obviamente, é mais fraco, mas o que eu falo que não tem muita diferença é. Eu acredito que a Lazio poderia ter ido muito mais longe, tá? Eu acredito que ela poderia ter ido muito mais longe porque o Bayern tá muito nessa reconstrução ainda, né? Não é o Bayern que a gente conhece, né? Inclusive que eu vou falar que é um dos favoritos, mas tipo, tem muitos à frente dele. Tem muitos à frente dele. Beleza. Bom, pegando o próximo jogo aqui, aí deixa eu anotar aqui, a gente falou de até 8 minutos de Bayern. Legal. Indo pro próximo jogo aqui, a gente vai ter o Real Sociedade e o PSG. Cara, mais uma vez, sabe? Eu tinha ressaltado isso eu acho que foi ano passado, no começo desse ano, e eu reafirmo aqui, cara. Esse PSG ele vai render mais do que o PSG de Neymar, PSG de Messi e companhia. Porque ele é um time sem estrelismo. Tem estrelismo? Tem, o Mbappé, ele continua sendo ali o exemplo. Continua sendo a base. Porém, a gente tá falando de um atacante, né? Quem era a base do PSG ano passado, retrasado, era Messi, era Neymar. Os caras eram meia, sabe? Os caras eram aqueles caras que... É muita gente, é muito estrelismo num time só. E isso não funciona. Isso não funciona. Um City ganha Champions, um Real ganha Champions, você tem vários jogadores bons. Porém, você pode ver que o maior estrelismo que você vai ter ou vai ser um atacante ou um meio-campista. Ou um atacante ou um meio-campista. Você vai falar que o Foden é estrelista? É o estrelismo do time? Você vai falar que o Grealish é o estrelismo do City? Você vai falar que o Toni Kroos é o estrelismo do Real? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas ele não é o time que você fala, o jogador que você fala, nossa, ele é o Cristiano Ronaldo da vida. Ele não é, sabe? Eu digo em relação a importância, assim, sabe? Ele é muito importante no meio campo do time, ele é muito importante. Agora, não é do mesmo nível que um Neymar seria pro PSG, que um Messi seria pro PSG, né? Então é legal, a gente vê que pelo menos assim, o PSG ele tá se reestruturando, né? A gente tem, por exemplo, aí o Mbappé reinando ali, né? É a principal estrela, né? Junto com o horrível do Dembélé. Tô brincando. O Dembélé ele é bom, mas ele tá... Pelo amor de Deus. Desde o final do Barça ali, ele tá muito mal, muito mal. Mas, só pra contextualizar, o Mbappé, o PSG foi com o Mbappé, Barcola ali de atacante, junto com o Dembélé ali de 10. Dembélé de 10, hein, olha. Fabian Ruiz, Vitinha e o Emery, o Zeri Emery, que ele é muito bom jogador, inclusive. O Nuno Mendes lateral, o Beraldo, olha só, do São Paulo, o Hernandes também de zagueiro, o Hakimi de lateral e o Donnarumma de goleiro, né?
Eu acho que não vale nem a pena destacar aqui os reservas, né? Porque tem o Gart, tem o Mukiele, mas nenhum muito absurdo assim, né? Também o Solar também não é, nossa, que jogador maravilhoso, mas enfim, né? Cara, na minha concepção, o PSG ele tem que voltar a isso, mano. Sabe, o PSG ele nunca foi um time de muito estrelismo. Eu quero dizer assim, na época do Ibra, você tinha um time bom. Quem que era a estrela do time? Era o Ibra, e só, sabe? Era o Ibra e só. Você teve ali bons jogadores que acompanharam ele na época, mas nenhum era estrelista. Nenhum era, nossa, olha, o Neymar, tá ligado? Nenhum é. E por isso que o time rendia. Eu acho que falta isso. Quando você tem um time que você tem muita pressão, eu vou, como que eu posso explicar? Eu vou tentar relacionar isso com questões geopolíticas, né? É, Se você for para analisar uma questão de geopolítica, um país que ele possui, geograficamente falando, ele possui é, problemas naturais, né? Então, por exemplo, um solo não muito bom para o Ceará, ele possui poucas fontes de água, montanhas gigantescas dificultando ali a transporte e tudo mais. Isso tende a ter populações mais rígidas, mais grotescas, mais, sabe? E isso funciona com o futebol também. Só que isso funciona, obviamente, de uma forma diferente. Você tem muito estrelismo, você tem muita atenção para um time, naturalmente esse time não rende. Porque você tá colocando toda a pressão, todo o foco para que esse time rende, e ele não vai render assim. Ele não vai funcionar, sabe? Ele só pode funcionar, obviamente, se tiver uma questão muito tipo, nossa, os caras estão há 2, 3 anos, 4 anos junto, jogando, pelo menos uns 5, 6 ali já estão há muito tempo no clube, sabe? Aí pode funcionar, mas de última hora assim é muito difícil, né? A gente vê, por exemplo, o caso do Flamengo. O caso do Flamengo que foi para a final da Libertadores com um time em tese novo, né? Eu digo assim, Andrés Pereira, Pedro, jogadores ali que não tinham tanto entrosamento assim, Davi Luiz, né? O Ayrton Lucas, que entraram, chegaram a jogar junto, mas foi muito de última hora, não era uma equipe planejada. E olha só, quem ganhou? O Palmeiras, que era uma equipe há muito mais tempo já fechadinha, né? Tinha um jogador ou outro novo, mas ainda você tinha ali a permanência do Zé Rafael, você tinha ali o Rony, você tinha ali o Dudu, né? Você tinha ali o Gustavo Gomes, o Everton, o Marcos Rocha, jogadores que estão há mais tempo ali juntos. Foi uma comparação meio esdrúxula, mas dá para se relacionar, né? Mas enfim, voltando aqui pro Real Sociedade. O Real Sociedade foi com o Becker, o Oyarzabal de centroavante, que é muito bom jogador, Kubo, o Zubimendi, o Merino, o Braz Mendes, o Galan ali de lateral, né, junto com o Traoré, o Zubeldia e o Normand de zagueiro e o Alex Remiro, né, de goleiro. Cara, é uma equipe que não é ruim, ela não é ruim, mas digamos que ela não é experiente, sabe? Volta naquela mesma questão. Ah, mas o PSG ele é experiente? Em tese não, porque os jogadores são novos, mas você tem jogadores ali que ainda são como base. Por exemplo, o Fabian Ruiz, mesmo que ele era reserva ano passado, retrasado, ele tá no time há muito tempo. Vitinha, a mesma coisa. Nuno Mendes, mesma coisa. Lucas Hernandes, a mesma coisa. O Hakimi, a mesma coisa. Donnarumma, o Mbappé, a mesma coisa. Então você tem jogadores que já estão há um certo tempo jogando junto mesmo que não são titulares, né? E agora que a gente vê que eles estão tendo real uma chance. Mas enfim, terminou 4-1 pro PSG, né? No agregado, né? Então foi 2-1 esse jogo. E 2-0 o outro de ida. Jogo tranquilo, sossegado. O Mbappé é um absurdo de jogador. Não tenho mais o que. Eu cansei de defender esse moleque, mas enfim. E no próximo jogo aqui, a gente vai ter Real e Leipzig. O Real empatou com o Leipzig, mas passou no agregado de 2-1. Há quem diga, famoso falaram, que esse jogo foi roubado. Eu não tenho o que dizer, sabe? Eu não tenho o que dizer. Eu vi muito pouco, muito pouco. E o que falaram que foi roubado eu não achei que foi. Mas, enfim, né? Mérito do Real, passou de um time difícil, que é o Leipzig, né? Não foi um jogo fácil,
Não foi um jogo fácil. Eu falo que a qualquer momento o Leipzig podia fazer mais um e levar para os pênaltis, né? Isso se você for ver o Leipzig para cima de uma equipe que foi recém-campeã, que é o Real. E, enfim, parando um pouco aqui para pegar a formação do Leipzig, né? A gente tem o Gulacsi de goleiro, o Lukeba e o Orban de zagueiro, o Henrichs e o Raum de laterais. O Raum que é muito bom jogador, muito bom lateral. O Raum ele tem um jogo de corpo muito forte, ele tem qualidades ofensivas e defensivas, principalmente defensivas muito boas. A gente tem, por exemplo, aí de dois volantes, né? O Schlager e o Haidara, que esses eu não conheço. Aí mais pra frente ele atuando mais como meia, né? O Xavi Simons do PSG e o Dani Olmo que ontem fez um golaço na seleção, né? Driblou o Beraldo, driblou o Bruno Guimarães e fez um gol no Bento. Mas, enfim, muito bom jogador também. Aí você tem o Sesco. O Sesco, inclusive, que eu não conheço muito, né? Mas eu ouvi falar que muita gente elogiou ele, né? Que ele é um bom jogador, tá? Que vem aí sendo muito importante pro Leipzig, né? E o Openda a gente sabe muito bem da qualidade que ele tem, né? Porém, vamos ser sinceros aqui, velho. Eles estão enfrentando aqui dois jogadores, né? É... Nacho e Rudiger. O Nacho, ele é reserva, sinceramente. Se o Militão não tivesse machucado, ele jogaria. Mas ainda assim, mano, o Rudiger, um baita de jogador, sem contar os laterais, né? O Mendy também, o Carvajal, que sabe marcar bem. Talvez se fosse o Camavinga, eu até falava, pô, beleza, o Leipzig vai chegar mais fácil, mas não era o caso, né? Já emendei aqui com a escalação do Real. A gente vai ter o Lunin no gol, né? Aí já falei a defesa. Aí o meio campo vai ter o Tchouaméni, o Toni Kroos e o Camavinga. Camavinga aqui não fazendo a função de lateral, né? Sendo ainda mais um meia. Valverde, Bellingham e Vini Jr. O Bellingham fazendo a função de centroavante, tá? É, isso se dá porque a gente precisa pensar da seguinte forma. É, que o Real hoje não tem centroavante. Isso é um fato. O Real hoje não tem centroavante, tá? Falar que o Roselu faria essa função, não, sabe? Ele não dá. O Roselu, ele não, ele é bom jogador, mas ele não dá pra fazer essa função. Teria que ter outro. E aí tá vindo o Endrick e talvez o Mbappé, sabe? Então, tipo, cara, o Real Madrid que já tá bem, vai ter muito jogador. Eu não sei como é que vai ficar pra encaixar Mbappé, Endrick, Vini Júnior, Valverde, Bellingham no mesmo time, sem ser tão ofensivo. Mas, de verdade, cara, é um Real um baita de um time, não tem muito o que dizer, né? Também aconteceu o que era esperado, que era o Real passar. Indo agora pro City Copenhague, né? Esse aqui com certeza o Copenhague tinha que passar, né? Tem muito mais time que o City. Mas vamos analisar um pouco aqui as escalações, né? O City indo com o Ederson, Rubem Dias e Akanji, o Gvardiol e o Lewis, né? De lateral. O Rodri e o Kovacic de volante. O Matheus Luiz, o Bob e o Álvares, ali mais ali função de meia e pontas. E o Haaland de centroavante. Cara, eu não vou nem falar a escalação do Copenhague. Eu vou tentar falar do Copenhague. Centroavante, Oscarsson. Meias, Achouri e Froholt. O Gerrard, o Elionusui. Klein e o Ankersen. O McKenna, Dix, Vavro e de goleiro o Grabara. Eu não conheço nenhum, tá? Só pra contextualizar. Talvez um Kawhi, um maçom conheceria, mas eu não conheço nenhum. Mas falando um pouco do City aqui, cara, time absurdo. Sabe, meteu 6-2 no agregado, mano. Não tem comparação, sabe? É aquele time que em 5, 9 minutos os caras fizeram gol, mano. A gente conhece a tática do City, que aconteceu com o Fluminense, que foi de pressão total até abrir o placar. E eles não pararam, né? Continuaram, abriram o placar, fizeram mais um. E aí eles deram uma recuada, né? Mas é um time que, mano, não vale nem a pena muito me esticar, né? Porque os caras são muito bons, mano. Os caras são muito bons e dá nem graça. Não dá real nem graça, porque são muito bons jogadores, muito bons jogadores. É... Agora vamos lá. Arsenal e Porto. Cara, esse foi um jogaço, tá? Foi pros pênaltis, tá? Deu Arsenal ganhando de 4 e o. Ih, ganhando de 4. E o Porto perdendo de 2. Cara, deu a lógica. A gente tá falando do Arsenal,
né? Que tem um puta no time que também vem bem. Em comparação ao Porto, que já não vem tão bem assim, né? No caso, vem melhor, com certeza vem melhor que o seu rival, que é o Benfica, mas mas ainda assim o Porto ele não é uma equipe qualificada para Champions, sabe? Eu diria aqui que até o Lazio seria mais qualificada que o Porto. Isso que o Porto tá melhor no campeonato estadual dele. Nacional, né, no caso. Mas assim, acaba sendo uma questão bem complicada, tá? O Arsenal passar era de se imaginar, claro. Porém, quando vai pros pênaltis, velho, dá uma esperança a mais, sabe? Quando você vai pros pênaltis, você não é mais ali o jogo. Ah, tal jogador mais qualificado que outro. Não. Cara, não tem essa, sabe? A gente já viu muitos casos de jogadores qualificados perdendo pênalti. Isso é completamente normal, sabe? E goleiros que nunca foram vistos pela mídia começarem sua ascensão defendendo pênaltis em grandes disputas assim, que ninguém nunca imaginava que esse goleiro estaria aí, né? Então, assim, eu esperava um pouquinho mais do Porto, pelo menos nos pênaltis, tá? Eu esperava um pouquinho mais. Mas enfim, deu Arsenal, né? Se você for pegar aqui a escalação dos dois, o que a gente pode destacar de melhor aqui é o Havertz, centroavante, que, cara, não dá, mano. Ele não. Eu tenho minhas desconfianças, cara. Eu tenho minhas desconfianças. Ele é um baita de um jogador, tá? Ele é um baita de um jogador. Na Premier League ele tá em tese bem, mas eu não consigo, cara. Eu acho que falta ainda, sabe? Até o Gabriel Jesus é melhor que ele. Eu digo ali em centroavante, sabe? Eu acredito que o erro não é ele. O erro é a função que ele tá fazendo, que não funciona. Ah, mas se colocaria quem? Ah, o Jorginho ali faz um segundo volante, o Rice primeiro, e o Odegaard ali é mais meia que o Havertz. Não sei, cara, põe ele de ponta. Não sei. O moleque é bom. O moleque é bom. A seleção da Alemanha já foi provado isso. Mas ele não serve de centroavante, tá? Essa é a minha opinião. O Trossard também é muito bom jogador, fez até gol nessa partida, não tem muito o que dizer. O Saka também é um absurdo de jogador. Muito, muito, muito bom jogador mesmo. O Odegaard também, que sabe armar muito bem, né? É o meio-campista que vem ajudando muito o Arsenal. Muito, ele vem em ascensão muito, né? O Jorginho e o Rice também, bons jogadores, né? O Saliba, que, mano, é um dos melhores zagueiros da Premier League, tá? Que zagueiro fenomenal, mano. Gosto muito dele. A gente também, por exemplo, tem o White ali de lateral junto com o Kilwer de lateral. E o David Raya, que eu não conheço esse goleiro, mas parece ser bom, ó. 28 anos de idade ele tem. Legal. E o Porto tendo Evanilson, centroavante, Galeno, o PP de meio, que ele é muito bom jogador, camisa 11. E o Francisco Conceição com a 10 ali, atuando mais pela direita. Nico Gonzalez e o Varela. A gente vai ter o Wendel, o Otávio de zagueiro, o João Mário de lateral direito, o Pepe de zagueiro e o Diogo Costa. Cara, o Pepe jogando, hein, cara. Pepe jogando. 41 anos e o cara tá atuando em Champions League e o cara tá atuando em Copa do Mundo. Copa do Mundo não. Eurocopa, mas pela seleção de Portugal, sabe? De verdade, cara, é um jogador que eu não acho que ele tá ruim, sabe? Eu não acho que ele tá ruim. Possivelmente ele vai até renovar com o Porto, tá? É um jogador que ele é muito importante para a equipe e, e não só para a equipe, para a seleção também, velho. Para a seleção também. Eu acho que ele faz uma função ali que poucos jogadores têm, que falta no Brasil mesmo. A gente vai falar no próximo episódio, né? Não sei se é o próximo ou outro, mas enfim, que falta jogadores que saibam influenciar a sua equipe. O Pepe, mano, quem não tem medo do Pepe, velho? Pelo amor de Deus, mano, ele é um puta de um jogador. Quem teria que fazer essa função da seleção seria o Casemiro, mas ele é um morto. Bom jogador, mas ele, pelo amor de Deus, né? Ele não sabe fazer essa função que o Pepe faz, né? Ali de influência lá dentro, né? Mas enfim. É. Legal. Então, deu Arsenal, né? Era até de se esperar, mas eu esperava um pouquinho mais do Porto, pelo menos nessa disputa de pênalti, né? Indo agora pro próximo, a gente vai ter Barça e Napoli. Cara, de verdade. O Napoli, ele tinha qualidade,
ele tinha chance pra massacrar o Barça, tá? Massacrar o Barça. A equipe do Napoli não é ruim, não é ruim. Você pode ver até que aqui a escalação aqui, ó, é o... Nossa, eu não vou saber falar o nome dele, nunca sei. O Kvaratskhelia. Cara, que ponta absurdo, cara. Eu acho que talvez até de meia ele seria bom. Até de meia, de tão monstro que é esse jogador, tá? Também junto com o Politano, o Lobotka também ali, que vale a gente destacar. O Di Lorenzo, que, mano, no ataque o bicho corre demais. Ele é muito importante pro ataque também do Napoli. E, e o Osimhen de centroavante, só por Deus. Só que pra mim o erro foi você utilizar uma jogada. Cara, eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui a estatística, né, de quantos impedimentos que teve. Mas, mano, teve muito impedimento dos caras tentando lançar pro Osimhen e o Osimhen impedido, sabe? A impressão que eu tive é que é uma equipe que ela é mal utilizada, sabe? É uma equipe que ela é mal utilizada. Ela tem qualidade, ela tem bons jogadores, tá? Esse número engana muito, né, de que o Barça amassou. O Barça não amassou. O Barça não amassou. A verdade é que é uma equipe que ela é mal utilizada, sabe? Ela é mal treinada. O Calzona, né, que é o técnico do Napoli, ele não tá sabendo ali criar outra jogada. Pô, você tem um Lindstrom no banco, sabe? Pô, dá pra você criar, dá pra você tentar novas jogadas, né? Mas enfim, acabou dando Barça, né? 3-1, o Barça que tá muito bem, inclusive, né? Novamente, o número engana muito. O número engana muito. Era um jogo que, cara, dava pro Napoli tentar. Dava pro Napoli, pô, tentar ali alguma coisa, sabe? Pô, a ida foi 1-1. A volta foi no estádio do Barcelona, mas ainda assim dava pra você fazer alguma coisa, sabe? Mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? Eu acredito que foram componentes, ferramentas ali, que seriam os jogadores, mal utilizados, né? Não entrosou muito bem. Bom, indo aqui pro Borussia e PSV, esse jogo eu não cheguei a ver, tá? Agregado ficou 3-1 pro Borussia. Era de se esperar, porque o PSV não vencendo mais o mesmo. Perdeu o Gakpo e acabou largando, acabou não sendo mais aquele time. O Timber também perdeu. Perdeu muito, tá? Perdeu muito. O PSV que tem o De Jong, inclusive, né? Ex-Barça. Não tem muito que... O Buscagli também, que é um bom zagueiro. Mauro Júnior. O Dest também é muito bom lateral. Ex-Barça, né? Porém, não dá, sabe? A gente tá pegando o Borussia. O Borussia é uma equipe muito boa. O Borussia é uma equipe que... eu sei que, em tese, a Holanda, holandeses, também tem alguns jogadores do PSV que jogam na Holanda. Mas o Borussia tem mais jogadores, assim, sabe? Digo no quesito de pra seleção e além da importância, né, da Alemanha em si. Sancho, você ter o próprio Sancho aqui, né, que ele tá aqui, enfim, que jogam em seleções, né? O Malen que joga em seleções, né? O Sabitzer também que joga em seleções, né? O Hummels também que joga em seleções. Então, é diferente, sabe? A gente tá pegando aqui duas equipes assim e uma equipe muito superior à outra, mesmo que essa equipe seja o Borussia, que não vem tão bem assim, pelo menos na Bundesliga e tudo mais. Ainda assim, ela consegue ser muito superior ao PSV, sabe? É incomparável. E venceu o melhor, né? Venceu o melhor, a melhor equipe, o que melhor possui material humano, né? E indo agora pro último jogo, para encerrar, e aí eu vou explicar para vocês um pouco como que vai ficar ali o, o, o Desjorn, né, nos próximos capítulos, nos próximos episódios. Bom, Atlético de Madrid e Inter. Cara, jogaço, hein? Jogaço. Jogaço. O Atlético passou nos pênaltis, 3-2 para cima da Inter. Porém, cara, a Inter foi guerreira, tá? A Inter foi guerreira. Ela vacilou, que é ela que tomou a virada. Porém, ela foi muito guerreira, porque o Atlético tava dando uma pressão ali do começo ao fim do jogo que era impressionante, cara.
sabe? Os caras pegaram essa partida pra jogar, mano. Sabe? Era muita pressão, só dava o Atlético, só dava o Atlético, né? Jogadores ali como o Depou, o Coke, o Griezmann, os caras tava muito chato, mano, muito chato. A gente já sabe da qualidade que ambas as equipes têm, né? A gente pode chegar aqui e falar que foi, em tese, a partida mais justa que teve, né? De caso você ter duas equipes disputando uma fase de Champions e duas equipes assim qualificadas, sabe? Duas equipes assim que podem sim chegar numa semi, numa final. Inclusive a própria Inter, né? Que recentemente estava numa final de Champions. Mas a Inter foi muito guerreira, porque, mano, ela tomou uma pressão desgraçada do Atlético e que era pra ter sido mais, viu? Era pra ter sido mais. Ela conseguiu segurar o resultado. Agora, pegando ali um pouco da Inter, né, a escalação, foram com o Thuram e o Lautaro de atacantes, né? Çalhanoğlu no meio campo, junto com o Mkhitaryan, nunca sei falar o nome dele. Bom jogador também, meio campista também, sabe armar muito bem. Acredito que se pá... eu poderia falar que era o principal, mas tem o Barella, mas pelo menos ali é um dos principais ali armadores do time, né? O Di Marco e o Dumfries, que, cara, o Dumfries joga muito, mano. O Dumfries joga muito bem, mano. Sabe, ele faz tudo, mano. Se você começar a treinar amanhã esse moleque de atacante, ele vai bem, mano. Porque ele é muito bom jogador. Ele consegue fazer muitas funções do time. Aí a zaga com o Bastoni, o De Vrij e o Pavard. O Bastoni, cara, que é muito bom jogador. Muito bom jogador. É um zagueiro que ele tem muita. A recomposição dele é muito boa. A bola aérea dele é boa. Ele sabe muito bem. O jogo de corpo dele é muito bom. Ele sabe muito bem lançar e, enfim. É um puta de um zagueiro, tá? E o Sommer de goleiro, cara. Agora, em comparação ao Atlético de Madrid, a gente vai ter o Oblak de goleiro, o Witsel de zagueiro junto com o Savic e com o Hermoso. Meio campo com o Lorente, o Depou, o Coke, o Samuel Lino e o Molina. E no ataque o Morata e o Griezmann. Cara, é engraçado, né, mano? Porque se a Inter tivesse ali com o Dzeko ainda e com o Lukaku, a gente chegava e poderia dizer assim que, cara, os times são os times mais retrôs, assim, da Champions, né, velho? Porque, mano, você pode ver, jogadores como Morata, Griezmann, são jogadores velhos, rodados, experientes. E se você tivesse um Lukaku e você tivesse um... O Lautaro é novo, o Lautaro é novo. Se tivesse um Lukaku e um Dzeko, que é um jogador também velho já, você poderia falar, mano, ainda são, tipo um clássico, né? Ainda são jogadores, times, assim, muito baseados em times do passado, né? Eu digo com bastante jogadores experientes, muito que o Santos vem fazendo hoje, né? De você ter jogadores velhos, jogadores rodados no campeonato, jogando em um time só. Porém, você tem uma mistura de jogadores novos também, né? Jogadores novos, ambos os times que fazem a diferença e dão um fôlego, né? Porque esses jogadores velhos não têm mais fôlego, né? Eles têm qualidade, mas falta fôlego, falta ali o físico, né? Mas bom, basicamente isso, né? O Atlético passou. Agora, só dando uma visão por cima, assim, né, das quartas de finais. Bom, a gente vai ter o primeiro jogo aqui que vai ser Arsenal e Bayern, sabe? Eu não preciso dizer muito aqui, Bayern, ponto. Na verdade, assim, existe um mundo que dê Arsenal, porque se você for pegar o contexto lógico da situação, o Arsenal no campeonato nacional vem sendo melhor do que o Bayern na Bundesliga, certo? O Arsenal na Premier, muito melhor. E o Bayern também tem reconstrução e tudo mais. Porém, eu sempre tenho ali um pé atrás com relação ao Arsenal, sabe? Eu não vejo um Arsenal disputando uma semi, disputando uma final. Eu não vejo, de verdade eu não vejo. Por mais que seja um time muito bom. E talvez até mais qualificado que o Bayern, né? No quesito de jogadores. Porém, em nome é Bayern, sabe? O nome é Bayern. Vamos agora aqui pro principal confronto. Eu sei que os dois jogos são muito importantes, mas o principal, que é Real e City. Os dois últimos campeões. Cara, o futuro venceu, né, mano? Porque seria muito. Pô, seria chato você ver Real e City numa final. Tipo, seria. Pensando em todo o contexto lógico, seria da hora. Porque são os dois principais times. Porém, assim, cara.
a gente tá pegando dois times fortes, sabe? Pegando pra parar pra pensar no quesito é, de futebol mesmo em si, pô, é legal quando você tem dois times que um chegou na final por um mérito absurdo que ele tem de estar bem na temporada e o outro por sempre chegar, sabe? O Real e o City são times que sempre chegam. Eles têm muito mérito, inclusive a última Champions que o Real ganhou foi por mérito, não foi só por jogador. A gente sabe muito bem que o Real era muito contestado, né? Por causa do Rodrigo, Vini, enfim. Mas é, ainda assim eu acho que o futebol respira um pouco, pelo menos nesse quesito, sabe? Para não ser uma final muito Flamengo e Palmeiras, sabe? Uma final muito escrita. É legal você ter esses dois times se enfrentando, né? E, pô, imagine, por exemplo, se o Real pega o Barça, exemplo, né? O Real ele vai pegar o Barça numa semi ou numa final. Pô, seria um absurdo. Seria assim muito louco mesmo você pegar dois times clássico, né, disputando a final. O futebol pede isso. Ou um Real e Atlético de Madrid, qualquer um, né? Seria muito da hora mesmo, muito da hora mesmo. Ou, por exemplo, um City PSG numa final, sabe? Eu acho muito mais da hora, porque você vai ter um City de Haaland e um PSG de Mbappé, sabe? Tipo assim, os dois maiores jogadores da atualidade disputando um contra o outro, e um que tem um time absurdo, que é o City, e outro que tem um time mais não pior, mas é pior sim, um time pior. Um que tem um time pior, que é o PSG. Mas enfim, seria muito interessante. Bom, PSG e Barça, né? Eu acho que o único ponto negativo é que não vai ter um Messi nenhum dos dois, tá? Mas vai ser uma disputa interessante, a gente vai ver o Dembélé contra o seu ex-time, né? A gente vai ver, por exemplo, o Mbappé, que foi muito cogitado lá também no Barça. A gente vai ter, por exemplo, o, o Leva ali numa disputa interessante ali com o Mbappé, né? Para ver quem que vai ser melhor, tudo mais. E, enfim, vai ser bem interessante. E o Atlético de Madrid e Borussia, que, cara, é o jogo mais fraco dessas quartas, a gente tem que dizer. É o jogo mais fraco, porém, ainda assim, mano, é interessante a gente destacar que times, assim, mais fracos, porém de nome, eles chegam com um peso diferente nessa final, sabe? Nessas quartas. Porque você pode ver o último jogo, Atlético e a Inter. Pô, são dois times que a camisa pesa, mas não pesa que nem um Bayern, não pesa que nem um Barcelona, não pesa que nem um Real, sabe? Porém, são dois times que parece que os jogadores se esforçam mais, é a impressão que eu tenho, né? Não é à toa que o jogo foi muito jogado, Atlético e a Inter. Mas, enfim, eu acho que vai ser uma disputa interessante aí, Atlético de Madrid e Borussia. Vamos ver aí o que vai dar. Ou seja, o meu palpite, né? Vamos para os meus palpites, né? Infelizmente o pessoal não tá aqui para falar também, mas eu vou dar meus palpites aqui. Eu acho que passa Bayern, City, Barcelona e Atlético de Madrid, tá? Não vou falar quem vai passar na semi, porque aí já é muito avançado, né? Nem sei se quem vai passar nas quartas é quem tô imaginando, mas enfim, vai ser bem interessante essas quartas. E vamos falar um pouco do Desjorna aqui então. A gente já encerrou aqui sobre futebol, enfim. Bom, pessoal, esse aqui foi o 50º episódio, né? É o episódio assim central ali que marca tudo que a gente fez durante todo esse ano que passou, né? O The Journey já completou um ano, no começo, né, desse ano, inclusive. E de verdade, eu só queria agradecer, muito obrigado tipo assim, não teve tanto apoio, mas quem apoiou, muito obrigado por quem apoiou aí, esse projeto que a gente tá tendo aí, né? A gente vai melhorar, a gente vai mudar muita coisa ainda. A gente tem muito plano, a gente não tá parado, a gente não tá deixando de gravar por preguiça, não. É porque tá realmente complicado, sabe? A gente já tá numa faixa etária de faculdade, de trabalho e começou tudo isso. E quando a gente começou o The Journal não tinha isso. Não é à toa que você via três não, mas 2 episódios por semana no The Journal. E hoje você mal vê um, sabe? Mas não é por nosso mal, não é porque a gente quer. É porque realmente a situação tá complicada, a gente tá bem corrido mesmo. Mas a gente vai tentar adiantar. Essa escolha de gravar um episódio sozinho foi mais para dar uma
refrigerada, né, tudo que aconteceu, para não ficar muito defasado depois. Até porque o episódio que a gente vai gravar depois de amanhã, sexta-feira, vai ser pra semana que vem. Então, possivelmente vai sair lá pra um domingo, uma segunda-feira, né, não sairia agora. Então, eu já quis gravar já, mesmo que foi sem rapaziada, foi pelo menos pra vocês não ficarem sem nada. Né, mas eu já vou agradecer aqui, muito obrigado, tá? Pela atenção, muito obrigado por todo esse apoio, né? Esse é o episódio 50º, marcante ali dos 50, porém não é o especial, tá? A gente vai fazer um especial, fiquem ligados aí. A gente tá vendo direitinho como que vai ser. E existe um mundo que a gente faça até um encontro presencial, tá? Mas é basicamente isso. Muito obrigado, gente. E fiquem aí ligados nos próximos episódios. Valeu? É isso. Valeu? Falou!